Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7, refletindo nesta semana sobre relacionamentos redentores, sinais de uma amizade piedosa. Como nós começamos ontem, nós continuaremos hoje a olhar para o relacionamento dos amigos de Jó com ele e ver que a partir de algumas atitudes deles nós temos o que aprender para estes relacionamentos também. A palavra de Deus nos diz que eles deixaram suas casas e foram ao encontro de Jó. O final do versículo 11 do capítulo 2 do livro que tem por título Jó, nos diz que eles combinaram para ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Este final do versículo já é uma dica do que nós vamos tratar hoje, que é expresso continuamente no versículo número 12. Nos diz o texto: levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. A palavra de Deus nos descreve neste versículo aqui uma ação ou uma expressão cultural típica dos semitas antigos de demonstração de dor e tristeza, aflição. Assim como o coração humano, e neste caso o coração dos amigos de Jó, ficou aflito e profundamente dolorido quando viu o estado de miséria no qual Jó estava. A cultura semita antiga se expressava muitas vezes com gestos físicos como reflexo da realidade emocional e espiritual que estava dentro. Por isso que o texto sagrado nos diz que eles ergueram a voz, falaram alto, né? Chorando, né? Choraram, gritaram, foi um choro alto, não contido. Cada um rasgou o seu manto, rasgou a sua veste e lançava pó ao ar sobre a sua cabeça. Estas três atitudes de chorar em alta voz, rasgar a sua roupa e jogar pó sobre si, eram sinais de humilhação pública. Sinais em que eles demonstravam que estavam profundamente tristes. O que a Bíblia nos ensina com essa demonstração dos amigos de Jó é uma verdadeira demonstração cultural de empatia. Sentir a dor do sofredor é um sinal de piedade social. Você pode dizer, mas tem pouca utilidade. Bem, se nós formos pragmáticos aqui, isso por si só teria pouca utilidade, mas é o começo de todo o ato transformador, redentor e de verdadeira aproximação. Olhemos para a nossa civilização, nossa sociedade contemporânea, em especial a brasileira. O nível de anestesia que nós vivemos. Convivemos com dados que são os mais chocantes do mundo, de violência urbana superior a países que estão em guerra, alienação social, exploração, exclusão, sofrimento, assassinatos, que ocorrem em nossa sociedade, mas que, por ocorrerem fora da nossa casa, da nossa família, já não mais nos afetam. Certamente, este é um ponto triste da nossa história e da nossa cultura brasileira. Como alguém já falou, nós vivemos uma espécie de discriminação contida, segregada, silenciosa, conivente, calada, omissa. Os amigos de Jó não ficaram assim. Quando viram o estado do seu amigo, veja que o texto nos diz que eles foram até ele com o propósito de lhes consolar, de condoer-se deles, de fato sentiram sua dor. Não há nada mais consolador do que quando, sentindo dor, percebemos que outras pessoas ao menos entendem o que se passa conosco. Estão atentas ao que se passa e sentem em alguma medida o que nós sentimos. Esta realidade de perceber é revolucionária e é profundamente consolador. Eu não estou só na minha dor. Alguém a vê, alguém a contempla e alguém divide esse sentimento de dor que carrego comigo, trazendo um pouco para si. Este sentimento está no coração de Deus. O próprio Deus se entristece com o nosso pecado, com a miséria. Nos diz o texto sagrado que Deus ouviu a aflição e o clamor do seu povo e a opressão que o seu povo viveu no Egito.
Deus está atento ao sofrimento da viúva e do órfão, aqueles que socialmente no mundo patriarcal antigo não tinha quem olhasse por eles, e por isso legisla nesse sentimento. E diz o Senhor que está atento. Olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos-o chorando quando recebe a notícia de que seu amigo Lázaro morreu. Vejamos-se condoendo e tendo compaixão das pessoas que sofriam e que vinham ao seu encontro. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter esse coração sensível também. Precisamos estar atentos e compartilhar do sentimento e da dor do nosso próximo. Não é possível que nós achemos que estamos bem, espiritualmente bem, se a dor do próximo não nos incomoda, se o seu choro não mexe conosco. A Bíblia diz que nós choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram também. O desejo de estar junto com aqueles que nós amamos. É legítimo, necessário e recomendável que nós tenhamos empatia. Isso significa que nós estamos com um semelhante sentimento dentro do sentimento do outro. Empathos, do grego, né? Dentro do sentimento do outro. Compreender o que se passa, não apenas intelectualmente, mas em nossas afeições, que desembocará também em ações. Tratar o próximo não como um caso ou como uma estatística, mas como uma realidade, como algo que sente. A Bíblia nos diz que nós, como igreja, somos membros do corpo e pertencemos e estamos ligados uns aos outros, de tal forma que se alguém sente alguma dor, porventura o corpo não sente, diz o apóstolo Paulo ao usar a metáfora do corpo, falando à igreja de Corinto. Como você se porta diante da dor do seu próximo? Não fique apenas esperando que os outros sejam sensíveis para com você. Busque na dependência de Deus demonstrar você mesmo também empatia e sensibilidade para com a dor do outro. A Bíblia diz, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Oremos ao Senhor. Ó Deus, pela graça do teu Espírito, dá-nos sincero arrependimento da nossa indiferença. Este pecado culturalmente admitido e administrado pela maior parte de nós brasileiros. Mesmo pessoas nascidas de novo, que professam a fé cristã, nós desenvolvemos e mantemos, somos tentados a manter este coro grosso e insensível para com a dor do nosso próximo. Tenha compaixão de nós, nos perdoe por este pecado. Nos ajude a sermos mais sensíveis com a dor daqueles que estão próximos a nós, a começar da nossa família, a termos maior sensibilidade nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos e parentes, nos relacionamentos no seio da comunidade da fé, mas também no local onde nós estamos, no bairro, na cidade, nosso estado, nosso país, nosso planeta. Ajuda-nos, Senhor Deus, segundo a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.